Nesse vídeo daqui eu vou mostrar pra você como que eu fiz essa animação dentro do Blender que você tá vendo aí agora. Essa é uma animação de visualização arquitetônica onde eu faço a apresentação dessa obra, que é um projeto real que foi construído no Canadá e que eu encontrei no site ArchDaily. Se você quiser ver a parte 1 para saber como que eu modelei essa casa completa, clica no card que tá aqui em cima que você vai ver todo o workflow de como que eu modelei essa casa. Mas agora deixa eu mostrar pra você como que eu fiz a aplicação da iluminação, de todas as coisas no ambiente e eu fiz a animação. Bora lá? Mas antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal e clicar no sininho das notificações, assim toda vez que eu postar um novo vídeo sobre como utilizar o Blender para criar visualizações arquitetônicas e animações de alta qualidade, você vai ser avisado ou avisada. Então se inscreve e clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos lá! Como fazer essa animação dentro do Blender? Vem comigo! A primeira coisa que eu fiz para poder fazer uma iluminação realista decente foi realmente colocar lâmpadas exatamente onde as lâmpadas estavam. Isso parece óbvio, mas muita gente não faz isso. Até hoje ainda tem gente que simplesmente coloca um plane gigantesco de luz ou joga uma bola no meio da cena e acreditam fielmente que isso vai deixar a iluminação boa. E não, isso destrói completamente a realidade porque isso deixa a cena inteira toda flat. Então o que eu faço é que eu coloco as lâmpadas exatamente aonde estão os meus spots de luz, fazendo com que a minha iluminação fique realmente realista, realmente como ela se comportaria no mundo real. Depois disso, o que eu fiz foi adicionar vários móveis na minha cena. Então, para quem pergunta onde que eu acho blocos dentro do Blender para trabalhar com arquitetura, no meu caso, eu utilizei somente assets gratuitos da biblioteca Blender Kit. Essa é uma biblioteca gratuita que você pode fazer o download no site do Blender Kit, e com essa biblioteca eu simplesmente utilizei os assets que eu achei mais interessantes e fui jogando ali na minha cena de acordo com o que eu achava mais legal, porque na cena original até que estava bonito, mas não estava tão interessante. Eu achei a cena original um pouco pobre, um pouco simplificada demais e eu queria colocar algumas coisas a mais. Por isso eu acabei seguindo a planta baixa e colocando algumas coisas mais do meu gosto mesmo, mas sempre respeitando a identidade visual original do projeto. Nisso eu também modelei a cozinha, né? Porque, bom, precisava da cozinha pra gente ver por fora e com tudo ali dentro modelado, aquele grande janela ia revelar muito do que tem dentro da obra. Por isso eu deixei tudo mais organizado possível. Só não repara que a cozinha ficou sem pia, porque eu acreditei que do lado de fora você não ia notar isso. Acho que ninguém notou isso na animação, né? Finalmente, depois disso, eu apliquei as ripas de madeira onde faltava, né, colocando ali na varandinha, no corredor, entre as duas partes da casa. E depois eu organizei as minhas coleções da forma mais minuciosa possível, exatamente para eu poder pegar aquele arquivo pronto, salvar ele e não precisar mais mexer nele. Porque a partir do momento que eu fosse mexer no ambiente ao redor, eu ia só linkar aquele arquivo, eu não ia mais trabalhar nele da forma como ele era. Isso é uma dica de workflow interessante. Depois que você termina a sua modelagem, você deixa ela numa posição bem legal ali no centro da tua cena e depois você só linka em um arquivo novo. Isso vai deixar a tua cena bem mais leve. Então eu linkei o meu arquivo e comecei a trabalhar no terreno. Fiz um terreno bem básico, dei uma esculpida boba ali mesmo só para criar alguns relevos e comecei a posicionar as minhas câmeras. Claro que a tomada de decisão de quais câmeras que eu ia usar, ela tomou um pouco mais de tempo. Mas em resumo, eu vou dizer o que passou pela minha cabeça na hora que eu selecionei essas câmeras. A primeira câmera é uma câmera top-down review. Essa câmera ela revela a minha casa de cima para baixo. O objetivo dessa câmera é gerar curiosidade. Por quê? Vindo de cima para baixo lentamente, a pessoa vê o revelar daquela obra lentamente. Isso faz com que a pessoa crie um anseio para ver tudo, prende a atenção dela. Isso é basicamente um movimento de câmera clickbait e eu gosto muito de utilizar ele por causa disso, porque é um movimento que faz a pessoa parar, olhar e em alguns casos, quando ela é feita muito bem feito, você até observa que a pessoa que está assistindo a animação prende a respiração enquanto a câmera está top-down review, enquanto ela está descendo para revelar a cena. Isso é uma câmera inteligente. Você sempre tem que fazer as câmeras pensando em despertar alguma coisa emocional no teu cliente ou no teu viewer. Os outros shots foram pensados da mesma maneira, né? Eu fui trazendo e revelando pedaços da casa até eu fazer o último shot, que é um que eu acho que vale a pena comentar. Esse último shot, ele vai em direção ao corredor da casa com a intenção de ficar borrado com o depth of field,
para que, se eu fosse fazer uma animação dos interiores, eu tivesse uma cena de transição para finalizar e entrar dentro da casa. Então, se eu fosse fazer uma cena de interiores, eu iria terminar esse shot e começar o outro shot do corredor. É um shot de transição. Você também pode fazer shots de transição entrando por dentro de uma porta ou por dentro de uma janela. Você sempre tem que pensar na sua cena como uma viagem. Por onde estou passando? O que estou fazendo? O que estou sentindo? Estou indo rápido? Estou indo devagar? Estou gerando antecipação? Estou solucionando a antecipação que eu criei? Câmeras de arquivis geralmente são muito tediosas porque ninguém pensa nisso. As pessoas só pensam, eu vou mostrar o sofá. Então, eu vou mostrar o teto. Não faça dessa maneira. Pense nas emoções que você está gerando. Tudo isso eu explico com detalhes lá no meu curso de Blender para Arquitetura, onde você pode ver exatamente esse processo de criação do zero. Então você pode fazer isso aqui junto comigo. Se você quiser aprender a criar essa casa do zero comigo e fazer essa animação inteira, link tá aqui na descrição, passa lá e não perde, beleza? Mas vamos continuar. Depois de feitas todas as câmeras, eu passo para a parte de iluminação da cena externa. Essa iluminação eu faço com o mapa HDRI. Depois de decidida qual iluminação que eu vou utilizar, eu começo a colocar as minhas árvores principais, que são as árvores que vão 1. Fazer sombra, e 2. Ter bons reflexos, e 3. Vão também fazer algum tipo de envolvimento na minha câmera. Por exemplo, as folhas delas estariam aparecendo em primeiro plano na frente das minhas câmeras, elas estariam balançando de um jeito específico. Eu começo a pensar em todas essas coisas, posicionando as minhas árvores principais de maneira que estas são as minhas árvores herói, digamos assim. São elas as mais importantes porque elas são pontos específicos e muito importantes para minha composição. Com elas colocadas, eu preparo o meu terreno, começo a dar uma esculpida a mais, começo a colocar um material nesse terreno. Eu escolho um material que tem umas folhinhas ali de outono, tipo as folhinhas que você encontra ali no Canadá mesmo, aquela folhinha típica da maple canadense. Coloco ali, dou uma mixada muito doida só para criar uma variação nesse terreno. Eu sei, ele vai ficar debaixo de grama, mas só pro caso mesmo, né, de você ter alguma região ali que não tenha muita grama, você vai ter um material que já vai estar realista. E aí eu começo a adicionar a grama. E para adicionar a grama, eu menciono duas formas lá no curso de Blender para Arquitetura. O primeiro, eu menciono utilizando assets gratuitos e distribuindo com Geometry Nodes, para mostrar para você como que é fácil utilizar o Geometry Nodes, desde que você saiba o que você está fazendo. Obviamente, Geometry Nodes, por incrível que pareça, ele é bem intuitivo. Ironicamente, quando você menos percebe, você já está fazendo coisas complexas e se sentindo um maior nerd, sendo que, tipo, você aprendeu a usar 3 ou 4 nodes. Então, assim, é muito legal de utilizar, porque depois que você aprende, o céu é o limite, né? E você aprende muito rápido também. Eu, particularmente, fiquei surpreso, porque eu não sou nerd da matemática e consegui me dar bem com a ferramenta. Então eu percebi que é uma ferramenta que, apesar de avançada, é uma ferramenta que é muito, mas muito amigável mesmo para usuários mais leigos, bom, como eu, que querendo ou não, sei modelar, eu não sei mexer com programação em nodes e coisas doidas assim. E mesmo assim eu consegui utilizar com facilidade. Então essa foi a primeira forma de adicionar a grama. A segunda forma que eu mostro de adicionar a grama é utilizando um addon que pra mim é um dos melhores addons que tem para o Blender, um addon pago chamado Scatter. Esse addon pra mim é sensacional, porque eu posso só clicar, colocar o tipo de grama que eu queria, de acordo com a biblioteca que eu tenho ali salva no meu computador e pronto, tá adicionada a grama. E eu ainda clico nas opções de otimização para deixar a grama só na vista da minha câmera. Coisa que no meu arquivo utilizando Geometry Nodes eu tive que fazer manualmente, pintando com Vertex Group, assim, é um pouco mais demorado, alcança o mesmo efeito, sim, mas é muito mais legal utilizar o addon e fazer tudo num clique, convenhamos. Mas lá no curso eu demonstro os dois, assim você pode fazer das duas maneiras. Depois eu adiciono as folhas secas, que são folhas secas que eu encontrei no site da Quixel, e eu adicionei elas exatamente para poder criar um pouco mais de preenchimento, porque tipo, a minha ideia era que eu tivesse folhas ao vento voando na minha animação, e não faria sentido ter folhas ao vento e não ter folhas secas jogadas ao chão. Então coloquei esse conjunto de folhas da Quixel, que eu distribuí também com o Geometry Nodes, o que foi bem fácil de fazer na verdade. O tutorial do Geometry Nodes está aparecendo aqui para você. A partir disso, eu começo a preencher a minha cena com árvores no meu plano médio, exatamente aquelas árvores que não tem tanta importância assim na composição, mas que vão fechar a minha cena. E com tudo pronto, é o momento de você dar render, mas não no render final, e sim no Animation Preview. Isso é uma coisa que muita gente não manja de animação, é que antes de você fazer a animação final, você faz um Animation Preview para você ver como tá ficando, e você faz todas as suas revisões do seu Animation Preview
Na Animation Preview. Por quê? Porque cada um dos frames que você vai renderizar no seu Animation Preview vai levar o quê? 1 ou 2 segundos. Então você pode colocar ali seus 900 frames para renderizar, que rapidinho você vai ter o resultado, pode jogar no editor de vídeo, e aí ele, com aquele Animation Preview, eu jogo no editor de vídeo e começo a testar coisa. Começo a testar música, começo a testar trilha sonora, coloco efeito de vento, efeito de pássaros, e vocês vão vendo que a minha timeline vai ficando essa loucura aí que você tá vendo aí na tela. Exatamente porque eu tô começando a descobrir a minha cena, e aí, se tem coisas que eu não consigo mudar no editor de vídeo, eu volto no Blender e refaço, e vou ajustando. Esse é o momento de ajuste. Sempre tem revisão, e a primeira revisão é sempre interna. Com as revisões internas terminadas, o que eu faço é o seguinte: eu renderizo o primeiro e o último shot de cada câmera, salvo isso numa pasta, e depois o que eu faço? Eu pego aquela Animation Preview, renderizo ela numa resolução legal, com os efeitos legais, tá? Uma Animation Preview bonitinha, já com sons e tudo mais, e aquilo que eu mando pro meu cliente. E aí eu falo pra ele: esta é a animação, mas é este aqui o resultado final da animação, mostrando os renders. Então isso aqui que eu tô vendo vai se mexer na minha frente? Isso, exatamente. Ah, legal. Como é que tá a música? Como é que tá o som? Como é que tá não sei o que? É o momento da revisão. Aí geralmente a gente tem ali umas 2 ou 3 rodadas de revisão. Depois disso a gente cobra por revisão, obviamente, né? Porque tempo é dinheiro. E nós vamos então para a parte final, que é renderizar a bagaceira finalmente. Para isso, eu faço vários upgrades na minha cena. Eu adiciono o efeito de folhas ao vento, utilizando o sistema de partículas do Blender e utilizando as próprias folhas secas que eu joguei ao chão, que são as folhas da Quixel. Uso o addon Scatter para poder fazer ali a minha grama final. Uso o addon Vegetation para fazer as minhas árvores de primeiro plano. Você pode usar qualquer uma que você quiser, mas eu preferia as Vegetation porque elas têm uma qualidade legal para ficar perto da câmera. E finalmente, para as árvores que estão mais longe, eu utilizo o addon chamado Botanic, porque o Botanic ele tem árvores que têm uma qualidade muito boa, mas que são muito levinhas. Mas lá longe, ao fundo, elas convencem bastante e permite que, por elas serem bem low poly, ou seja, terem poucos polígonos, elas ficam bem leves e eu consigo fazer cenas massivas sem consumir muito do meu computador. É aí que eu faço a pós-produção dos meus shots estáticos, para eu poder ter aquilo estático para ser apresentado no Instagram. E finalmente eu boto para renderizar a minha animação de fato. E essa é a parte que eu posso te dizer que pode ser um pouco assustadora. Bom, para fazer a animação final, uma dica que eu te dou é a seguinte: não renderiza tudo de uma vez, renderiza por shot. Como assim? Cada câmera, movimento de câmera, ou seja, do início ao fim, é um shot. E eu te recomendo que, por exemplo, se o seu primeiro shot tem 300 frames, renderiza os 300 frames primeiro e vê se tá tudo certo. Vê se o ruído tá legal, vê se ela não tá com baixa resolução, vê se você não precisa de alguma coisa mais ou menos. Utiliza aquilo como parâmetro exatamente para que, se você precisar renderizar de novo, você não vai renderizar a bagaceira toda, você vai renderizar só aqueles frames que você renderizou. E assim, o Blender tem uma feature muito legal na hora de renderizar, no Cycles X, claro, que você pode clicar e colocar, por exemplo, eu quero que você renderize por apenas 1 minuto. Então o Blender vai lá, ele vai renderizar o máximo que ele consegue por 1 minuto, passou 1 minuto, ele fecha o render e vai para o próximo frame. Isso é muito bom porque você consegue colocar previsibilidade. Então o que eu fiz? Eu fiz uma renderização e eu comecei a colocar samples para ver quanto que a minha cena precisava para ficar o mais limpa possível para a animação. Sempre fazia com uma amostra de 5 frames, para ver se os 5 frames iam ficar legais. E aí eu olhava, ok, acho que eu preciso de em torno de 3 minutos para que todos esses frames tenham uma quantidade de ruído aceitável para me entregar a minha animação final. Então eu coloco ali para 3 minutos, renderizo o primeiro shot. E aí o meu processo como eu queria fazer isso tudo no meu escritório, sem sair assim do meu escritório, sem levar para render farm nem nada, o que eu fiz foi, eu pegava o primeiro shot, deixava renderizando ele à noite e no outro dia de manhã estava pronto. Geralmente levava em torno de 3 horas no meu computador para renderizar ali 300 e poucos frames, então eu poderia até colocar mais, mas como eu falei, eu estava sempre fazendo por partes. Só que renderizei tudo na lata e quando eu vi tinha um erro que batia em todos os frames e eu perdi 15 horas de renderização. Então por isso que eu falo para você separar por shots. Renderiza o primeiro shot, verifica se tá tudo certo, salva todos os frames e manda bala. Então depois desse processo, esse foi um processo que para mim levou em torno de 3 dias, verificando se estava tudo certo. Eu tive que refazer alguns frames, normal. Daí eu peguei todas as frames da minha Animation Preview, porque ele realmente gera frame por frame em formato PNG.
peguei todos os frames e joguei no editor de vídeo, no meu caso o DaVinci Resolve, que ele já lê imediatamente que aquilo é uma image sequence, uma sequência de imagens que forma uma animação. E dentro do editor de vídeo eu meramente substituí a minha layer de Animation Preview com a minha layer de animação final, a qual eu dei alguns ajustes de cores, contraste, saturação, essas coisas ali que você faz de ajuste de imagem, apliquei um vignette em LUT e voilá! Temos a animação completa, como você está vendo aí. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de animação comigo, do início ao fim, já convido você a clicar no link que está aqui na descrição agora, que lá você vai ter acesso ao nosso curso de Blender para Arquitetura, aonde eu ensino do zero, passo a passo, como fazer essa animação que eu mostrei pra você agora. E isso daqui não vai te ensinar só a operar o Blender, isso vai te ensinar a ir pro próximo nível, o nível onde você é um artista 3D, uma pessoa especializada em arquivis, que sabe o que tá fazendo e que consegue utilizar essas técnicas e esses macetes para se destacar no mercado. Então, clica no link aqui na descrição e passa lá para você aprender a fazer essa animação do zero comigo, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal e clica no sininho e eu te aguardo no nosso próximo vídeo ou lá no nosso curso de Blender para Arquitetura. Não se esquece de se inscrever e clicar no sininho. Forte abraço para você, até o nosso próximo vídeo, até mais, te cuida, viu?